Olá, bem-vindo, bem-vindo. É uma alegria te receber aqui no mundo das terapias sistêmicas e constelações familiares. Nesse vídeo, eu vou te ingressar nesse mundo, te apresentando um novo caminho terapêutico capaz de resolver conflitos e transformar a sua vida e a vida de outras pessoas, mesmo que você nunca tenha pensado em se tornar uma terapeuta. Eu vou te apresentar 3 pilares para você acabar de uma vez por todas com os conflitos na sua vida, sejam eles familiares, sejam eles de relacionamento, de falta de relacionamento, de dinheiro, de saúde, no casamento e até mesmo judiciais. Eu sei que você deve estar pensando que isso é muito bom para ser verdade, mas eu estou te falando que isso aconteceu comigo. E isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu também com 3.000 alunos. Então, eu vou te pedir o seguinte, me escuta até o final. Deixa essa conversa de lado e me escuta até o final. Se no final você falar, olha, não vale a pena, tá tudo bem. Mas pelo menos você me escuta até o final para ver a minha história e as mudanças que aconteceram. Eu fiz algumas anotações para mim não me perder pelo caminho e deixar tudo muito claro. Então, algumas vezes vocês vão me ver folheando aqui e observando as minhas anotações. Meu nome é Andréia Dulce, eu sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior. E o caminho que eu percorri até as constelações foi mais ou menos assim. Eu era formada, tinha trabalhado num banco, tinha trabalhado numa companhia de aviação aérea, já tinha trabalhado, tinha mudado para o mundo da área farmacêutica, já querendo cuidar de pessoas. Depois elevei um pouquinho o padrão, tive uma escola de natação, cuidando de um outro lugar mais saudável ainda de pessoas, seguindo nesse movimento de cuidar, né? Nessa escola de natação com a minha irmã. E eu estava casada com meu marido, ele me amava, eu amava ele. Parecia que estava tudo bem. Tinha tudo para estar tudo bem, mas tinha alguma coisa que não estava legal. Eu não me sentia bem, me sentia deprimida. Nessa época, eu era obesa mórbida. Eu pagava as contas com dificuldade, não era fácil não. A prosperidade, ela não fluía muito bem, algo não fazia sentido. E eu ficava pensando, isso não deveria ser assim, devia ser diferente, né? Eu trabalhava, eu tinha estudado, eu tinha tido sucesso, eu estava casada, eu tinha meu próprio negócio e tinha alguma coisa que não estava legal. Isso estava acabando comigo. Eu estava no fundo do poço. Aí eu resolvi começar resolvi começar a me cuidar. Resolvi começar a fazer uma formação para ser terapeuta, mas para me cuidar, né? Esse era o objetivo. Eu fui percorrendo um caminho que parecia até que era um caminho que era para mim não trabalhar com a minha família. Eu fui ser gerente de um grande restaurante aqui em Belo Horizonte e eu fiz uma formação, uma extensão universitária de psicologia transpessoal, uma extensão para trabalhar com mulheres, uma da leitura corporal, mas eu estava sempre buscando fora alguma coisa que eu não entendia bem o que era e algo ainda não fazia sentido e não resolvia, mesmo assim o dinheiro chegava e não permanecia e foi aí que eu conheci as constelações familiares. Quando elas chegaram na minha vida, foi como se eu tivesse um monte de peças de um quebra-cabeça e a constelação chegou como se fosse aquela última peça que encaixa e monta e tudo começa a fazer sentido. E transformou a minha vida como se eu conseguisse ver a imagem completa. Tudo tivesse se conectado, uma coisa conectada com a outra. Acabei deixando meu trabalho de lado, aquele trabalho antigo que eu tinha, e fiquei só com as terapias. Eu comecei primeiro a experimentar comigo, né? Logo quando eu fiz a minha primeira constelação, eu vi que eu estava fora do meu lugar. E isso dificultava a minha vida. No meu casamento, dificultava a minha vida nas relações afetivas.
eu entendi que dificultava no meu casamento, né? Eu já tinha terminado. Eu vi que dificultava em novos relacionamentos. Eu vi que dificultava na minha relação com a minha mãe. Eu vi que dificultava na minha própria prosperidade. Em 2013, aí nós juntamos Tarso Irace, Alexia, minha irmã, Alexia Durso, Reginaldo Teixeira Coelho e eu, e fundamos o Instituto Imensa Vida. E aí eu comecei a ver esse resultado, não só comigo, mas com essas outras 3.000 pessoas, esses 3.000 alunos do Imensa Vida. E eu vi que era uma coisa que não tem que ficar só guardada para mim. Isso é alguma coisa capaz de transformar outras coisas, outras famílias, outras empresas. Foi quando então nós começamos a formar e ensinar novos terapeutas. Hoje eu sou professora, eu atendo presencialmente, atendo online, eu atendo no mundo inteiro, desde Sabinópolis a Portugal, nos Estados Unidos, na Colômbia. Eu atendo presencialmente também, atendo individualmente e atendo em grupo. É uma abertura assim para o mundo, uma liberdade de tempo, né? Eu organizo o meu tempo da melhor maneira, da maneira que fica mais conveniente para mim, para poder ter tempo para minha aula de dança e ter tempo para poder fazer o meu trabalho. Eu também tenho uma certa liberdade financeira, porque eu posso agendar mais ou menos clientes e organizar a minha vida assim de uma maneira mais flexível. E mesmo a liberdade de tempo, né? E de espaço. Eu estou viajando, eu posso atender, então eu posso me organizar muitas vezes, mesmo quando eu tenho que viajar a trabalho ou a passeio, e existe uma necessidade de atendimento, eu posso fazer isso. E isso é uma coisa maravilhosa. E hoje eu entendi que eu entrei num ciclo de prosperidade, de abundância. É uma coisa assim, eu não preciso mais ficar procurando os clientes, porque eles chegam. Eles chegam de várias maneiras, eles chegam através das redes sociais, eles chegam através de indicações. É um ciclo que, assim, um cliente indica o outro, uma pessoa que me vê falando uma coisa que vai chegando assim, né? Uma coisa dentro da outra, uma coisa dentro da outra. E eu acredito que todo mundo tem o direito de a uma nova oportunidade, a fazer diferente, a começar em todas as áreas da sua vida. Na área afetiva, na área profissional, a gente pode recomeçar ou começar de uma nova maneira. E isso aconteceu com diversas pessoas, inclusive com a Ana Paola, que está trazendo um depoimento aqui para a gente. Olá, eu sou Ana Paola Durso, sou consteladora, formada pelo Instituto Imensa Vida, da turma BH9, lá de Belo Horizonte. Eu tive o primeiro contato com as constelações, foi através das minhas tias, e eu percebi que tinha muito movimento, muita coisa mudando na forma delas de agir, na forma delas de conversar. Aquilo me chamou a atenção. E eu resolvi me lançar na ideia. Fui fazer a formação, a princípio para ser um movimento mesmo de autoconhecimento, de busca, de muita cura. E realmente o curso proporciona tudo isso. É um verdadeiro mergulho em nós mesmos, no nosso sistema familiar. É maravilhoso. E só por isso já teria valido muito a pena. E eu não imaginava que isso ia acabar virando uma profissão. Eu sou formada em Relações Internacionais e, de fato, não imaginava que, trabalhando como terapeuta, nem nada disso. Mas do meio do curso para o final, eu fui tomando gosto pela coisa. Fui percebendo cada vez mais tanto que é lindo todo o movimento que as constelações proporcionam. E eu resolvi experimentar, né? Eu fui constelando um pouco aqui, constelando um pouco ali, porque ao longo do curso a gente já tem a oportunidade de praticar. E isso é uma das coisas que eu vejo que é um diferencial mesmo do Imensa Vida, porque a gente aprende a constelar de verdade, a ser constelador, né? A gente não aprende só o conceito ou como que a gente agiria, a gente já
já pratica no curso. É maravilhoso. E ao final eu já sabia que era aquilo ali mesmo, que eu ia tomar rumo e seguir. E é maravilhoso. Hoje eu tô na África do Sul, eu moro aqui. E tenho 2 filhas, uma pequenininha, tem 5 meses. Então é maravilhoso poder, hoje em dia, trabalhar. Eu trabalho online, né? Trabalho com celular, fazendo as constelações. E é maravilhoso porque é muito bom poder acompanhar as pessoas no processo de cada um. É muito bom ter uma visão sistêmica sobre tudo, para a gente poder estar no nosso lugar, na nossa família, para a gente de fato honrar os nossos ancestrais, na certeza de que a gente veio com o pai certo e com a mãe certa. Gente, isso faz muita diferença em tudo na vida. Eu não tinha essa noção do tanto que isso poderia impactar em absolutamente tudo. Então, de fato, o curso de constelação sistêmica do Instituto Imensa Vida me ajudou a olhar com novos olhos para o mundo, para as relações, a trabalhar o não julgamento, poder incluir as pessoas, e tudo de coração, de uma forma harmônica, e é maravilhoso. Então, se eu puder dar uma dica, mergulha de cabeça, vai fazer esse curso. Se a princípio pode ser só mesmo para você se autoconhecer, fazer esse mergulho profundo, e por isso já vale muito a pena. Mas se for para uma profissão também, pode ter certeza que você está escolhendo o curso certo, porque você vai aprender de fato a ser um constelador e ter segurança para fazer, para utilizar essa ferramenta com sabedoria e trabalho. Boa sorte! Não posso deixar de agradecer. Eu quero agradecer imensamente aí minhas tias que me apresentaram essa oportunidade e ao próprio Instituto Imensa Vida. Obrigada! E é desse tipo de história, como a da Ana Paola, que eu gosto de colecionar. São histórias lindas, transformadoras e que enchem o meu coração. Assim como ela, né? Nós temos 3.000 alunos. Então, assim... E antes de te contar os 3 pilares de como que é que a gente tem que fazer, eu vou te contar como que normalmente, muitas vezes, a gente faz, para você ver como que é as coisas, né? Muitas vezes a gente está num relacionamento e a gente ama tanto que a gente dá tudo para aquela pessoa. Vai dando tudo para aquela pessoa. Todo o amor que a gente tem para dar, tudo que a pessoa pede, a gente está lhe dando, e de repente essa pessoa vai embora. E a gente fica sem entender por que ela foi embora. Meu Deus do céu, eu dei tudo para ele e mesmo assim ele foi embora. Isso já aconteceu com você? Né? Muitas vezes as histórias que se repetem nas famílias. Mulheres que não se casam, mulheres, todas as mulheres daquela família, ou não se casam ou se casam e separam. Aquelas histórias de avô alcoólatra, pai alcoólatra, filha alcoólatra. Histórias repetitivas. Muitas vezes são sintomas que se repetem. Muitas vezes suicídios que se repetem. E quando eu não aceito, quando isso chega na minha profissão, né? Às vezes chega na minha profissão. Eu estou lá sempre batendo de frente, brigando com o meu chefe. Esse trabalho não deu certo, eu briguei com o chefe. Nesse outro, eu me desentendi com o chefe. Nesse outro, eu não concordava com a atitude do chefe. E isso vai acontecendo e eu não me dou conta do que está acontecendo, né? Mulheres que se separam, eu acho assim, bonitinho. Agora o meu filho é o meu companheiro. Se o filho dela é o companheiro dela, como é que ela vai arrumar um companheiro, gente? Né? Muitas vezes a gente deixa os filhos entrarem no meio do nosso relacionamento de casal. E às vezes nós, como filhos, entramos no meio do relacionamento dos nossos pais, tentando salvar o casamento dos nossos pais. É um inferno, não é legal. E assim, eu posso seguir aqui te falando um monte de outros exemplos.
Então agora eu vou começar a te ensinar os pilares para você acabar com esses conflitos na sua vida, sejam eles familiares, de trabalho, de relacionamento, de falta de relacionamento, na saúde e até mesmo os judiciais, né? Esses 3 pilares das constelações são as ordens do amor, né? A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. A hierarquia fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, e onde eu estou é a prioridade. Então, por exemplo, primeiro o pai e a mãe, depois do casamento o pai da mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Nós brasileiros temos a mania de quebrar as pernas dos caçulinhas. Tem um danoninho na geladeira e a gente fala assim, tadinho, vamos dar pro menorzinho, ele é o pequenininho. E aí a gente passa a vida inteira dando danoninho pro pequenininho. A vida inteira a gente segue dando danoninho. Outro exemplo, o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento. Se eu não der um bom lugar para o primeiro relacionamento, para o segundo relacionamento, nesse terceiro que eu tô, ele não vai fluir legal. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu passei por aqueles relacionamentos. Por mais terríveis que eles tenham sido, eu aprendi com aqueles relacionamentos. Eu só sou quem eu sou hoje, então eu tenho que dar um lugar de respeito. Mesmo que tenha sido terrível, foi um grande professor. Para que eu não tenha outros professores parecidos, eu tenho que dar um bom lugar para aqueles que vieram antes, né? Nas empresas também acontece isso. E quando as empresas são familiares, a chance dos emaranhados são muito grandes. Por quê? Porque a hierarquia na família é uma e a hierarquia na empresa às vezes pode ser outra. Então, na família, por exemplo, o pai é o maior, ele tem a precedência. E se na empresa o filho é o fundador, ele é o maior, ele tem a precedência. E se o pai trabalha na empresa, a hierarquia na empresa é primeiro o filho, depois o pai. E na família é primeiro o pai, depois o filho. Então, às vezes isso se confunde e vai atrapalhar ou a empresa ou os relacionamentos na família. Constelar é eu poder olhar para a situação e identificar aonde que eu não estou respeitando esses pilares, essas ordens do amor. E poder, através dessa observação, fazer diferente e me posicionar de uma forma mais adequada, mais correta. Eu quero dar uma dica aqui, que é o seguinte, o mais importante dentro dessa questão da hierarquia, eu poderia dizer que é tomar o pai e a mãe. É receber a vida que veio do pai e da mãe. Eu não preciso gostar das atitudes do meu pai e da minha mãe. Eu não preciso nem concordar com as atitudes do meu pai e da minha mãe. Eu preciso olhar para a vida que veio através deles e receber essa vida que veio através deles. A mãe me faz abundante. O pai me faz ir para a vida, conquistar o mundo. Eu vou dar 2 exemplos assim, de mudanças de atitudes minhas e que mudaram muito a minha vida para vocês entenderem em relação a esse negócio da hierarquia com pai e mãe. Uns anos atrás, a minha mãe estava doente e eu, na hora que eu ia colocá-la para dormir, eu falava assim, dorme meu pintinho amarelinho. É muito bonito, né? Carinhoso, mas eu estava cuidando dela de um lugar de filha. Mas agora, mais recente, ela estava precisando até de mais cuidados. E na hora que eu ia deitar, colocar ela para deitar, eu falava, benção, mãe. Eu estava cuidando dela de um lugar de filha. Isso deixava ela grande. E a grandeza dela me deixa maior ainda, me deixa grande comigo mesma. Não maior do que ela, mas grande comigo mesma, porque ela se torna grande dentro de mim. Outro exemplo, né? Muitas vezes eu tinha que resolver, meu pai já é um senhor de 90 anos, e às vezes fica difícil a gente resolver assuntos importantes. E ele tem uma poltrona e um tamboretezinho que ele coloca as pernas para poder descansar as pernas. Eu, na hora que eu tenho que conversar assunto importante com ele, eu vou ter uma técnica. Eu vou conversar com ele, eu sento no tamborete, porque eu fico pequenininha. Eu já vou dentro de mim olhando, você é a filha e ele é o pai. Para que eu possa respeitar ele de um lugar de pai e escutá-lo de um lugar de pai. E ele poder olhar para mim também de um lugar de filha e poder tomar as decisões e a gente chegar junto nas melhores decisões
com esse respeito que ele é o pai e eu sou a filha, né? A hierarquia é muito importante em todos os sentidos, porque além dela falar desse negócio da precedência, a hierarquia fala de eu estar no meu lugar. Eu sou uma Ferrari. Quando eu estou no meu lugar, né, eu sou uma Ferrari. Aí eu posso ir numa autopista, toda velocidade, com segurança e confiança. De repente eu vejo uma estradinha bucólica, uma estradinha de terra, um caminho gostoso, eu entro, faço um passeio curto, bem legal, volto para minha autopista e sigo na velocidade que eu quero, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, com toda a confiança e segurança. Quando eu não estou no meu lugar, não é que eu deixo de ser uma Ferrari, não. Eu continuo sendo uma Ferrari, só que eu só vou na estrada de terra. Então deixa de ser bucólico, fica mais difícil, mais pesado, eu demoro mais a chegar, muitas vezes eu empoeiro, às vezes furo um pneu, não é que eu não vou chegar. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é encontrar o meu lugar no mundo, o meu lugar de mãe, meu lugar de filha, meu lugar de esposa, meu lugar de amiga, o meu lugar no mundo. E isso faz toda a diferença. E eu tomar pai e mãe me faz ir para o meu lugar no mundo, para o meu lugar na vida. Quando eu tomo o meu lugar, né, quando eu tomo meu pai e minha mãe, mesmo não concordando com as atitudes, mas recebendo a vida, né, que veio, a vida veio, estava lá a vida no óvulo e a vida no espermatozoide. E eles se colocaram a serviço e deram passagem para a minha vida. Quando eu recebo essa vida sem questionamentos, recebendo a vida como que por inteiro, aquilo que eu não gosto ou que eu acho difícil no meu pai e na minha mãe, fica fora e eu recebo só aquilo que é meu. E aí eu posso seguir leve, com fluidez e com o que é meu e deixar com eles o que é deles. Isso é tomar a vida que vem do meu pai e da minha mãe. E poder honrá-los fazendo a vida do meu jeito, mais leve, deixando com eles o que é deles, dando a ele o lugar de grande, o lugar de pai, e fazendo do meu jeito. Isso é honrar pai e mãe. Esse é o primeiro pilar, né? Um dos pilares. Agora, o outro pilar, o pertencimento. O pertencimento fala que a partir do momento que eu criei um vínculo, eu passo a ter direito a pertencer. Os vínculos mais fortes são os consanguíneos. Então, pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, irmãos, tios, avós, bisos, meio-irmãos. Às vezes a gente fala o filho da minha mãe, o filho do meu pai, é meu irmão. Os vínculos consanguíneos são os mais fortes, mas a gente cria vínculos fortíssimos que não são consanguíneos. E a partir do momento que esse vínculo foi criado, as pessoas passam a ter direito a pertencer. Então, por exemplo, quando eu me caso, eu crio um vínculo muito forte. Não só com essa pessoa com quem eu me casei, mas com a família dele também. Todas as pessoas que de alguma maneira eu afetei a vida delas, ou elas afetaram minha vida, eu crio vínculo com essas pessoas e elas passam a ter direito a pertencer. E muitas vezes a gente começa a excluir, pertencer ao meu sistema familiar, tá, gente? E muitas vezes eu começo a excluir as pessoas pelo aquilo que eu não gosto, que não é normal para o meu sistema. E todas as vezes que eu excluo, eu estou causando grandes emaranhados na minha vida. E muitas vezes as próximas gerações vêm fazendo igual ou parecido àquela pessoa que foi excluída ou aquela questão que foi excluída, para que aquilo seja visto com amorosidade e respeito, como se fosse uma nova oportunidade de inclusão daquilo que foi excluído, né? Então, a gente tem que ver que quando eu faço esse movimento de inclusão, com respeito, com amorosidade, eu estou dando a oportunidade de interromper aqueles ciclos repetitivos de dor, de falta de amor, de sintomas, de suicídios, de falências, de adicção, de alcoolismo no nosso sistema familiar, no meu sistema familiar, né? É assim, é dar um lugar de respeito, é reconhecer que só assim foi possível que a vida seguisse. Só que aquela pessoa está ali e que ela também tem uma função de amor pelo sistema familiar. Se ela veio num lugar tão difícil que está sendo excluída, é porque algo lá atrás já aconteceu.
Então, é como se o sistema tivesse tendo a oportunidade de olhar para aquilo e falar assim, olha, agora está tudo bem, você também faz parte. E aquilo pode parar de acontecer. E eu posso fazer diferente. E você deve estar pensando assim, será que isso funciona mesmo? Será que isso é assim? Eu quero que vocês escutem um pouquinho a história da Raquel. Eu trago aqui um depoimento da Raquel. Olá, tudo bem? Eu me chamo Raquel e hoje eu vim aqui como uma forma de gratidão reconhecer o que as constelações vêm fazendo na minha vida. Desde 2017, onde eu tive a oportunidade de dar esse primeiro passo e estudar essa terapia, né? Vem acontecendo coisas assim incríveis e transformadoras para mim. E pode acontecer com você também, né? Bom, em 2011 eu vim do exterior, no qual eu estava vivendo lá há 10 anos, né? Após vivenciar um relacionamento e ter um filho, que foi o meu primeiro filho, Gustavo, no qual eu vim a me separar, né? Dessa pessoa. E foi uma decepção muito grande para mim, porque eu jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Enfim, eu tive que recomeçar a minha vida, retomar do zero tudo de novo, né? Com as dificuldades, voltei para a casa dos meus avós, que foram eles que haviam me criado, né? E aí foi aquela coisa, aquele baque e com muita dificuldade, né? Para poder seguir em frente, para recomeçar do zero e fazer tudo de uma forma diferente, as coisas vieram acontecendo. Gente, eu era uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa um pouco intolerante, né? E eu tinha, assim, uma personalidade, vamos dizer assim, muito forte, de não aceitar muitas coisas. Muitas coisas tinham que ser do meu jeito. E em 2017, quando eu tive essa oportunidade de fazer o curso, onde eu falei dessa transformação, que tudo mudou no meu ponto de vista, né? Que eu vim aprendendo o posicionamento, o lugar de cada um, né? A importância, a honrar aquelas pessoas que vieram antes, né? E saber também que foi muito importante essa presença do pai do meu filho na minha vida, como que era para ele também estar ali vivenciando aquilo, né, que eu não concordava da forma que era. Por exemplo, se eu considerava ele uma coisa negativa, eu de uma forma direta eu também estava direcionando isso para o meu filho, né? Então eu vim trabalhando e, por exemplo, no dia que o meu ex-marido vinha buscar o meu filho no dia, assim, no final de semana, e se ele viesse com a atual namorada até o meu portão, era um motivo de eu falar com ele, por favor, deixe essa pessoa na rua de trás, mas não traga até o meu portão, eu não preciso vê-la, né? Então eu achava que eu era a dona da vida, da situação, e não é bem assim que as coisas funcionam. Depois de ser bastante trabalhada, né, com a terapia das constelações, eu entendi que hoje ela é a pessoa que está do lado dele, né? E que também para o meu filho é muito importante que eu reconheça isso. Antes eu não deixava sequer que ela viesse na minha rua ou parasse no portão da minha casa ali. Mas hoje, quando tem um aniversário, algum evento ou qualquer oportunidade que a gente se encontre, as relações mudaram muito. Muito mesmo. Quando tem um aniversário aqui em casa do meu filho, por exemplo, eu faço questão de colocar lá atrás da mesa do bolo, junto com meu ex-marido e o meu marido atual, entende? E a carinha do meu filho, gente, é a coisa mais linda de se ver, porque ele consegue seguir também com mais leveza e com paz, né? Então, assim, muitas coisas que a gente acha que é irrelevante tem um impacto na nossa vida e que essa transformação ela vem da gente, essa mudança vem da gente mesmo, né? Então eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, a tudo que eu me permiti, né? E esse foi só um exemplo. E as coisas foram fluindo, coisas que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer novamente,
né? Eu me casei de novo, eu tive um outro bebê, a minha relação é maravilhosa hoje, né? Eu levo comigo todo aquele aprendizado que eu tive no curso e eu vivencio isso dia após dia, sem contar que eu tive a oportunidade de ter mais uma fonte de... E mais uma vez eu te digo, são histórias lindas como essa, né? Que a gente gosta de colecionar, que eu gosto de colecionar e que eu trago no meu coração, né? É incrível, além dela melhorar o relacionamento dela com o filho e com o ex-marido que ela estava excluindo, lembrando que na hora que ela estava excluindo o ex-marido, ela estava excluindo também o ex-marido no próprio filho, né? Ela estava diminuindo o filho porque a gente é metade o pai, metade a mãe. Ela também trabalha com constelação, ela vem trazendo uma renda extra. Eu quero deixar aqui uma dica de como que você pode, talvez, começar a fazer um primeiro momento de inclusão daquelas pessoas que você tem grande dificuldade de incluir na sua vida, né? Você pode imaginar, por exemplo, que você está num grande campo de futebol e imaginar assim que aquelas pessoas todas do seu sistema familiar, que fazem parte do seu sistema familiar, estão ali, umas mais próximas, umas mais distantes. Se tiver alguém que está muito perto, você faz a visualização pedindo que ela se afaste um pouquinho. Você fala, por favor, me dê mais espaço. Se tiver alguém muito distante, você fala, por favor, chegue mais próximo, eu quero você mais perto de mim. E aí você imagina que essa pessoa está lá no final do campo, mas ela está dentro do campo. E você fala assim como eu, você também faz parte. Assim como eu, você também faz parte. Por enquanto, eu vejo isso. E isso é o primeiro passo. E você faz parte, assim como eu. Esse é o primeiro movimento de inclusão. É o que eu estou dando conta. E à medida que eu vou incluindo, a fluência começa a vir. Então, assim, é uma dica que eu estou dando e a inclusão faz uma grande diferença na nossa vida. Essa inclusão, gente, não é sair colocando no jornal e contando para todo mundo, não. Essa inclusão é no nosso coração. É reconhecer que aquela pessoa, por mais difícil que tenha sido, ela trouxe aprendizado e ela fez parte da minha história. E ela faz parte da história, né? O outro pilar é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? A gente deve buscar um equilíbrio nas nossas relações. Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. E a gente deve fazer numa jornada evolutiva, né? Normalmente, quem dá mais, se eu começo a dar mais, eu dou, e o outro está só recebendo, essa relação, ela tende a se esvair, ela tende a acabar. Um começa a ficar pesado de tanto que está dando, o outro começa a ficar endividado de tanto que está recebendo. Normalmente, quem pula fora primeiro é quem está recebendo demais, né? É bom a gente lembrar que esse equilíbrio nunca é na mesma moeda. Eu dou numa moeda e recebo na outra moeda. Então, por exemplo, eu trabalho e recebo dinheiro. Eu mando uma mensagem, eu recebo um telefonema, eu recebo um convite, eu retribuo esse convite. Eu sou convidada para um final de tarde, depois eu convido para um cinema. O ser humano é nato do ser humano fazer essa busca entre o equilíbrio, né? Entre o dar e receber. Muitas vezes, né? Existem aqueles casos das pessoas que dão tudo, dão a faculdade, dão a escola, dão os livros, dão o consultório, dão a roupa, dão o carro e depois aquela pessoa vai embora. Tá tudo bem dar muitos bens materiais, mas eu tenho que estar equilibrando essa relação de outra maneira. Também tá tudo bem eu encher de amor a outra pessoa, mas ela também tem que estar me retribuindo de outra maneira. Nunca é na mesma moeda, mas essa relação ela tem que buscar esse equilíbrio numa jornada evolutiva. Não é também assim, ele não me deu, eu não dou, ele não me deu, eu não me dou, não. Para isso ser legal, tem que ser numa jornada evolutiva. Isso não vale para pai e mãe, porque pai e mãe, a vida chegou através do pai e da mãe. E a vida é tão grande que a maneira que eu tenho de retribuir é passando a vida adiante. Assim eu vou devolvendo um pouco, equilibrando um pouco a relação com meu pai e com a minha mãe. Então é passando a vida adiante, é dando seguimento ao sistema ou me colocando a serviço da vida, né?
Aí eu estou passando um pouco adiante, né? Nós estamos vivendo um momento de transição, né? E o papel do terapeuta, ele é extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo. Nós todos estamos vendo aí os traumas que vão vir como consequências de tudo isso que a gente está vivendo. A profissão do terapeuta é talvez uma das poucas profissões em que a tecnologia não vai poder mudar, né? Muito pelo contrário, quanto mais a tecnologia avançar, mais as terapias vão ser importantes para esse movimento, porque quanto mais a tecnologia estiver afastando as pessoas, mais as pessoas vão precisar se cuidar. E aí é que você se coloca a serviço da vida. E o que significaria, o que significa para você esse novo caminho? Você já pensou a respeito disso? Como que seria a sua vida após essa trajetória? Como que isso ia ser? Para mim, significou o quê? Significou liberdade, significou prosperidade, significou paz de espírito, significou amor próprio. Para Ana Paula, significou poder estar trabalhando com 2 filhas pequenas em outro país, fazendo uma coisa que ela curte demais, que ela acha muito legal, tendo liberdade de fazer na hora que ela pode, quando ela pode, porque tem as filhas pequenas e está vivendo um outro momento, uma outra fase da vida dela, né? Para Raquel, esse novo caminho significou uma mudança completa na vida dela, nos relacionamentos, na família, no filho dela, nela mesma e no filho, né? Quando eu faço essa mudança em mim, essa mudança chega no meu filho. Eu falo que a gente é conexão direta com os filhos. Eu faço a mudança, essa mudança chega no meu filho imediatamente, né? Agora você imagina, ela concorda com a participação do pai do filho dela e da esposa do pai do filho dela nos aniversários, nos eventos, e vê a satisfação e a realização do filho dela poder estar inteiro. Isso é muita transformação, gente. E isso lá na frente vai fazer uma mudança gigante na vida do Gustavo, filho dela. Eu já falei que isso é mais ou menos uma missão minha, uma missão da Imensa Vida, é colecionar essas histórias como minha, da Ana Paula, da Raquel e de um monte de outras pessoas. Eu queria falar muito mais aqui e eu poderia ficar falando aqui por horas, mas a verdade é que não existe mágica, né? Existe uma ferramenta, um caminho, e é essa oportunidade que eu venho aqui te oferecer nesse momento, né? Você poder dar um passo adiante e participar da nova formação, da nova turma da formação de constelação familiar, que vai começar do Imensa Vida, que vai começar agora. E eu falo que essa formação ela é igual assim, a gente é uma sementinha, a gente decide fazer essa formação quando a gente essa sementinha plantada na terra. Vem um professor, joga uma água, irrigando a terra, depois vem outro, dá uma fofada na terra, depois vem outro, como o sol, sapeca o sol, depois vem outro, aduba a terra, e de repente vem um, e é aquela dor para quebrar a sementinha, e eu começo a crescer, e aí na hora que a gente vai vendo, vai cada um ficando do seu jeito, com a sua cara, com o seu colorido. Quem é uma roseira, no final da formação está com a cara de uma linda roseira. Quem é um pé de jaca, vai ficar um pé de jaca lindo. Um limoeiro carregado de limão, ou todo florido, florescendo para trazer muitos frutos. Cada um fica com a sua cara. E isso é a coisa mais linda que eu acho. É uma formação que ela é certificada. No final você vai estar com o seu diploma na mão, certificado pela Imensa Vida e chancelado, né, e pela ABC Sistemas, que é a Associação Brasileira dos Consteladores. Então, é uma formação reconhecida e chancelada e aprovada, tá? Os temas, todos os temas são abordados nessa formação. Então, nós vamos ver desde as ordens do amor, as ordens da ajuda, até as novas constelações. Você vai aprender a ser um terapeuta. Você vai ter um módulo para aprender com os bonequinhos, com protocolos, com objetos, a constelar de todas as maneiras. Você vai aprender
como olhar os relacionamentos, vai ter módulo só de sintomas, vai ter módulo só para organizacionais, para empresas, vai ter módulo especial para relacionamentos e a cada módulo você também vai se trabalhando, você vai aprendendo a se tornar um constelador e você vai se trabalhando. No meio da formação você já começa a praticar. Você vai aprender a ser um constelador, um facilitador a serviço da vida, ajudando o outro a transformar a vida dele, a resolver os conflitos dele em todos os aspectos. E isso é muito lindo, né? E a primeira coisa que eu tenho que te falar é que esse é um programa sério. É uma oportunidade de fazer a mudança na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua empresa, a começar agora. Tem uma questão, a turma é limitada. A gente só tem 30 vagas, 30 pessoas para que as pessoas possam ser realmente acompanhadas e atendidas individualmente. Agora é o seguinte, basta você olhar para baixo, clicar no botão, aí, agora, e fazer a sua inscrição. Aí você vai falar assim, Andréia, mas eu não tenho tempo. Aí eu vou te falar, é por isso mesmo, querida, que você tem que fazer essa formação, para que você possa se estruturar e ter mais tempo, e quando eu falo, é tempo de qualidade na sua vida. Mas, Andréia, eu não tenho dinheiro. É exatamente por isso. Eu não contei para vocês que a minha vida o dinheiro só chegou e permaneceu depois que as constelações chegaram na minha vida. Então, é por isso que você tem que, se você tivesse dinheiro sobrando, tempo sobrando para você e para sua família, provavelmente você não estaria buscando uma formação. As pessoas que estão aqui buscando uma formação é exatamente porque elas querem resolver questões importantes e relevantes na sua vida. É por isso que elas estão buscando. Então você tem 3 alternativas. 1, escutar o que eu estou falando e simplesmente ignorar. Deixar tudo como que está, os relacionamentos do jeito que estão, os conflitos do jeito que estão. É verdade que eu não desejo isso para ninguém, mas é uma escolha. A segunda escolha é você falar assim, não, eu vou resolver tudo isso do meu jeito, da minha maneira, eu vou fazer Aí eu te falo assim, você está querendo brincar de erro e acerto? Também pode, né? Eu poderia não ter acertado. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que junto é mais gostoso. Quando a gente faz junto, a gente aprende junto, é mais gostoso. E uma terceira opção é você experimentar um caminho que já é conhecido, que já é comprovado, que não tem risco nenhum. É um caminho. É uma alternativa. Você olha aí para baixo, clica nessa opção, faz a sua inscrição, sabendo que não tem riscos. Clica no botão e vem comigo.